palestras, debates e propostas para aprimorar a prestação jurisdicional nos 4 cantos do país. Assim foi o 11º FONAGEF, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, que reuniu magistrados de todo o Brasil durante 3 dias em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Esse é o momento, que a gente tem justamente para trocar informações, para verificar o que está acontecendo numa região, o que está acontecendo em outra. Ao final do encontro, foram aprovados vários enunciados e recomendações que vão servir de orientação para os trabalhos nos juizados especiais. E quem ganha com tudo isso? A população, que tem garantido o acesso cada vez mais rápido à justiça. O resultado final foi muito proveitoso, pois assim tivemos uma reunião muito importante para os juizados especiais, coordenada pela JUF. Juízes federais de todo o Brasil participaram do 11º FONAGEF, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, que esse ano ocorreu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Durante o evento, os magistrados discutiram os principais desafios enfrentados no dia a dia dos juizados. A cerimônia de abertura do 11º FONAGEF foi conduzida pelo vice-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, Fernando Mendes, que falou em nome do presidente da entidade, Antônio César Bolchenek, que não participou do primeiro dia de evento por causa da agenda de compromissos no Congresso Nacional e no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Fernando Mendes iniciou o fórum falando sobre o cenário político da magistratura. Destacar que é um momento que a gente precisa se unir, A magistratura precisa ter uma união nesse sentido, para que nós consigamos estabelecer dentro do campo adequado, Algumas pautas nossas são próprias do judiciário, mas outras dependem de um trabalho político no Congresso Nacional. O coordenador dos Juizados Especiais Federais da Terceira Região, desembargador Batista Pereira, ressaltou a importância do FONAGEF e disse que considera os Juizados Especiais Federais a justiça do futuro. Eu tenho uma convicção plena que realmente nós estamos diante de um instrumento que, lógico, ainda precisa de algumas modificações e transformações, mas ele deverá ser o mote para o nosso progresso em termos de judiciário. Por que eu digo isso? Porque à medida que, pelo meio dos JEFs, nós somos capazes de fazer o verdadeiro processo eletrônico e virtual, com a eliminação das fórmulas tradicionais, antigas, já ultrapassadas, de prestação jurisdicional, ele vai propiciar, por exemplo, imediativismos como receber intimações pelo MSI, entre outras coisas. Então, essa visão futurista dele me parece que é inexcedível. Os outros integrantes da mesa também fizeram questão de destacar os objetivos e expectativas do fórum. Dessa vez a gente se preocupa muito com a questão da gestão, com a questão das estruturas da turma. Então os juízes se reúnem justamente para dividirem, as possibilidades, o que a gente pode conseguir de avanços em relação a isso. Esse é o momento que a gente tem justamente para trocar informações, para verificar o que está acontecendo numa região, o que está acontecendo em outra, as questões sociais que estão batendo, as questões jurídicas. Então a gente discute absolutamente tudo. Ele é extremamente importante porque ele reúne profissionais da magistratura que estão voltados para julgamentos de ações dos juizados especiais federais. Então, com as suas características, com as suas ideias, com os seus convencimentos, e aí isso possibilita a criação de, vamos dizer assim, enunciados, de convergências em determinados temas, que só tende a melhor pacificar os conflitos. Na palestra do primeiro dia, o desembargador da 4ª Região, João Batista Silveira, falou sobre a prática da conciliação e o dia a dia dos magistrados, que tem a missão de analisar e julgar milhares de processos. A conciliação, a meu ver, é o meio alternativo mais importante de solucionar conflitos. O juiz, ele soluciona conflitos de 2 formas.
ou julgando com uma decisão adjudicada, com uma sentença, ou um tribunal com um acórdão, ou através da conciliação. Claro que nós sabemos que os dois extinguem processo, né? Mas a conciliação resolve o litígio, enquanto que a sentença ela pode extinguir só o processo e não resolver o litígio. O grau de satisfação para as partes é muito maior quando elas conseguem conciliar, e a efetividade é instantânea. O direito que eles vêm buscar, eles recebem no momento em que conciliam, enquanto que a decisão, às vezes, ela sai e para que ela se materialize demora muito tempo, porque ela tem que ser liquidada e executada depois. O FONAGEF é um evento promovido anualmente pela AJUF desde 2004, com o objetivo de discutir temas, sistemáticas e soluções para aprimorar o funcionamento dos juizados especiais federais, a partir do debate a respeito das mais diversas situações vivenciadas pelos juízes federais que atuam nestes órgãos da Justiça Federal. O grande prazer para o juiz, no meu modo de entender, é poder prestar bem um serviço importantíssimo para a sociedade, que é justamente dar ao cidadão, da pessoa que busca a justiça, aquela prestação jurisdicional, aquela solução para aquela causa que traz problemas para ele, faz com que ele muitas vezes não possa dormir. E isso aí é a grande satisfação do juiz, prestar bem esse serviço que é essencial. Cada região tem suas peculiaridades e é um momento como esse que a gente se conhece e conhece as diferenças, né? Porque a lei é uma só no país todo, mas as interpretações podem ser variantes de acordo com a regionalidade, né? Então temos assuntos variados como benefícios previdenciários, como por exemplo benefícios envolvendo trabalhadores rurais. A gente sabe, por exemplo, que o trabalhador rural no interior do Nordeste, por exemplo, não é o mesmo do trabalhador rural no sul do país. Então, essas diferenças precisam ser entendidas, compreendidas, para haver uma harmonização da jurisprudência. O FONAGEF já faz parte do calendário da Justiça Federal, sobretudo os juízes que atuam nessa área do juizado. Já ficam aguardando o FONAGEF para saber qual seria o resultado dos enunciados, né? Então, ele sempre tem uma repercussão, ele sempre tem uma importância muito grande para a nossa atuação no juizado. Então, nós estamos aí já na 11ª edição, então é um evento muito importante. Acho que seria um dos grandes eventos da Justiça Federal, né? Juntamente com o encontro da JUF, com o FONACRIM, acho que seria um dos maiores eventos que nós temos. Mas acho muito importante para a troca de ideias, né? Porque às vezes você está com um problema, mas um colega tem a solução, mas você não teve a oportunidade ainda de ouvi-lo, né? Às vezes você tem uma solução, mas não é a melhor, os colegas podem demonstrar isso, né? Então acho muito importante por esse lado e pelo engraçamento, né? Porque a gente é juiz federal por a gente gostar do Brasil inteiro, né? E é a chance de a gente estar com todo mundo, né? E conhecer mais uma cidade maravilhosa, né? Bastante animados e atentos, os magistrados que participaram do evento falaram sobre o FONAGEF e sua relevância na busca de soluções para facilitar o trabalho nos juizados especiais federais do país. É importante esse fórum porque ele discute os juizados especiais e turmas recursais, o sistema, e os juízes saem daqui, saem do fórum, né? Com ideias novas para a aplicação, o que é bom para a sociedade. Muito importante para que os juízes federais de todo o Brasil que atuam no juizado federal, tanto na primeira instância como na segunda instância, ou seja, na turma recursal, possam conversar a respeito de temas importantes para que as demandas possam ser solucionadas de forma mais rápida, de forma mais efetiva, trazendo mais jurisdição para a população. É uma oportunidade muito boa para discutirmos os assuntos que envolvem os juizados federais, os diversos temas, né? Alguns deles são polêmicos entre os próprios juízes, e é uma oportunidade para trocar ideias, trocar experiências e tentar harmonizar os entendimentos para facilitar a tarefa dos juízes no julgamento das causas, né? Já é o terceiro evento que eu participo, eu já fui juiz dos juizados há um bom tempo, e eu acho importante essa troca de experiências. Tem importância grande no âmbito do juizado porque é uma oportunidade que nós temos de trocar experiências, de discutir os temas mais atuais do juizado e, sobretudo, de compartilhar as boas práticas, né, que vêm melhorar o nosso trabalho nos juizados, né? O
primeiro dia de evento foi encerrado com um jantar, momento de descontração em que os magistrados puderam confraternizar e conhecer melhor os colegas que atuam em outras regiões. E veja a seguir as palestras e os trabalhos em grupo que marcaram o segundo dia do FONAGEF. Nós discutimos soluções para problemas na tramitação, na interpretação e na aplicação do direito. Não saia daí, eu volto já. No segundo dia do FONAGEF, os juízes federais assistiram a várias palestras. Entre os temas, o crescimento dos juizados especiais itinerantes. Depois disso, os magistrados se dividiram em grupos de trabalho para discutir os problemas enfrentados hoje pelos juizados especiais. Também foram apresentadas propostas para o fortalecimento desses órgãos da magistratura federal. Acompanhe. Logo pela manhã, os magistrados puderam saber um pouco mais sobre a competência dos juizados especiais federais. Na palestra do juiz federal Pedro Luiz Piedade Novaes, que falou sobre o artigo 25 da Lei 10.259 de 2001, que impede os jefes de receberem demandas ajuizadas em período anterior à sua instalação. Os juizados recém-criados. Tem uma regra específica na lei dos juizados federais que eles não podem receber nenhuma demanda ajuizada anteriormente à sua instalação. Ocorre que existe uma interpretação desse artigo em que essa demanda é só de vara estadual ou vara federal, não é de jefe para jefe. Então, em Araçatuba, por exemplo, eu recebi quase que 1000 processos ajuizados anteriormente à criação do juizado de Araçatuba. Me deparei com uma situação em Guarulhos, ele recebeu 4.000 processos ajuizados em jefes de outra demanda. Então a palestra é justamente demonstrar que às vezes uma situação que a lei às vezes parece que é clara, no direito não existe nada claro. E isso, infelizmente, nesse caso de você demorar na prestação jurisdicional para saber qual que é o juizado que vai julgar a causa, isso acarreta na demora na prestação judicial. Em seguida, o tema discutido foi as implicações das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria previdenciária na jurisdição dos juizados especiais federais, na palestra do juiz federal José Antônio Savares. Para o palestrante, os juízes precisam definir um procedimento, porque as deliberações do STF foram tomadas em sede de repercussão geral. Eu fiz um recorte das principais decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria previdenciária e tento conversar com os colegas para ver como nós vamos andar a partir delas, na perspectiva dessas últimas decisões do Supremo Tribunal Federal. Porque não foram poucas, foram muitos processos em repercussão geral e que acabam trabalhando profundamente no nosso dia a dia, né? Os juizados itinerantes também foram tema de debate no 11º FONAGEF. O juiz federal Dimes da Costa Braga apresentou registros fotográficos do juizado especial itinerante na região do Baixo Madeira e falou sobre a importância dessa ação nessas regiões. Já no início da tarde, os magistrados se dividiram em grupos de trabalho para tratar de temas que podem melhorar a atuação dos jefes no país. Grupo 1. Gestão e infraestrutura. Os colegas debateram muito sobre as peculiaridades de cada região, cada localidade, as diferenças de número de servidores, as diferenças de distribuição de processos em cada subseção, em cada tribunal, ainda é uma realidade bem marcante dos juizados.
Mas uma coisa que também foi consenso no grupo é o sucesso do juizado, que tem gerado cada vez mais demanda e mais trabalho, e os desafios para a administração, seja local dos juízes, seja do tribunal, seja do CJF, em conseguir propor medidas para atender esse excesso de volume de trabalho cada vez mais crescente, né? Grupo 2. Competência dos juizados. A competência é uma matéria que demanda muita discussão, porque nós temos muitos assuntos polêmicos e todos assim com vários segmentos, né? Então, nós fizemos uma recomendação para o CJF, que é muito importante também, que é a respeito da criação de um novo sistema que possa unificar a detecção de prevenção e de dispendência. Inclusive, essa recomendação a gente também vai estender ao CNJ, porque nas causas previdenciárias existe a delegação de competência, em que as ações podem ser ajuizadas também na Justiça do Estado. E o DF, por ser também foro nacional, muitas ações são ajuizadas no DF, e às vezes não tem essa devida compatibilização e geram a existência de 2 ou 3 ações, inclusive com recebimentos. Grupos 3 e 4. Ações envolvendo a saúde e dano moral nos juizados. Nós discutimos no grupo 3 a respeito de demandas ligadas à saúde, como, por exemplo, concessão de medicamentos, realização de procedimentos cirúrgicos, e no grupo 4 as demandas ligadas ao dano moral. Então, nós discutimos soluções para problemas na tramitação, na interpretação e na aplicação do direito nessas 2 situações. Grupo 5. Benefícios por incapacidade. Os benefícios por incapacidade são aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente, e a gente incluiu também o benefício assistencial, né? O LOAS, o que dá uma amplitude bastante grande aí dos benefícios. Tem várias súmulas da TNU já disciplinando a questão, então a gente teve a preocupação de verificar e de restringir os assuntos para não pegar essa questão já sumulada, essa matéria. Já tem vários enunciados também dos FONAGEFs anteriores sobre a questão. A gente deu uma compilada, né, verificou se tinha alguma sobreposição, alguma matéria que já tinha sido ultrapassada por jurisprudência posterior. E a gente também está apresentando uma outra sugestão e algumas propostas de enunciado para tentar trazer uma pacificação um pouco maior dentro dessa matéria que é tão abrangente, né? Grupo 6. Recursos nos juizados e reflexos do novo CPC nos juizados. Primeiras questões que foram discutidas são questões relativas ao cabimento de recursos, porque o sistema recursal do juizado é um sistema mais simplificado. No entanto, existem situações e questionamentos que vão surgindo na prática do dia a dia que precisam ser enfrentados, né? Então, as propostas que foram colocadas são propostas para aperfeiçoar esse sistema recursal de maneira a solucionar esses problemas que todos enfrentamos, né? Nas diversas regiões. É um problema que todos nós vivenciamos. Grupo 7. Ações revisionais de benefícios previdenciários e ações. Nós abordamos ações de revisão de benefício previdenciário e ações de concessão de benefício previdenciário. A ideia é buscar uma uniformização de procedimentos, né, que possa otimizar a atuação em matéria previdenciária. Então, nós discutimos temas relativos, por exemplo, à prova, como produzir prova de tempo de serviço especial em empresas extintas, como produzir prova ou quando produzir prova, se há alguma divergência entre o material apresentado pela empresa e aquilo que o segurado alega. Depois das discussões, os magistrados definem os enunciados que serão apresentados e votados na plenária, que acontece no último dia de fórum. E você vai ver no próximo bloco a aprovação de recomendações e enunciados no último dia do FONAGEF. Para a consolidação desse modelo eficaz de justiça, é necessário que seja implementada a estrutura material e humana minimamente adequadas aos gabinetes dos juizados e turmas de recursagem. É daqui a pouco, eu volto já. No último dia do fórum, os magistrados votaram em plenária
todos os temas que foram discutidos durante o segundo dia. Saiba agora os principais enunciados e recomendações aprovados durante o FONAGEF. Após um debate caloroso, os participantes do 11º FONAGEF aprovaram em plenária os enunciados e recomendações que serão enviados ao Conselho Nacional de Justiça, Conselho da Justiça Federal, Tribunais Regionais Federais e também às coordenadorias dos Juizados Especiais Federais. Entre os enunciados estão: a turma recursal, analisadas as peculiaridades do caso concreto, pode conhecer documentos juntados na fase recursal, desde que não implique apreciação de tese jurídica não questionada no primeiro grau. O julgamento liminar de mérito não viola o princípio do contraditório e deve ser empregado na hipótese de decisões reiteradas de improcedência pelo juízo, bem como nos casos que dispensem a fase instrutória, quando o pedido contrariar frontalmente norma jurídica. E ainda, a natureza substituta do benefício previdenciário por incapacidade não autoriza o desconto das prestações devidas no período em que houve exercício de atividade remunerada. Entre as recomendações estão: a realização de audiência de conciliação previamente à citação nos casos de danos morais e ainda, o juízo competente pode oficiar ao Ministério Público Federal, sugerindo o ajuizamento de ação civil pública nos casos de demandas decorrentes cujo objeto seja o fornecimento de medicamentos ou a realização de procedimentos médicos. Os magistrados aprovaram também a chamada Carta de Campo Grande, que demonstra os anseios de toda a categoria. Para a consolidação desse modelo eficaz de justiça, é necessário que seja implementada a estrutura material e humana, minimamente adequadas aos gabinetes dos juizados e turmas de recursagem. A juíza Cristiane Conde, que é uma das coordenadoras do fórum, fez um balanço positivo do evento e já falou das expectativas para o próximo FONAGEF, que deverá ocorrer no ano que vem em Vitória, no Espírito Santo. A expectativa é grande, né? Eu espero que lá seja um sucesso como foi esse. Pelo menos em matéria de organização, ele foi realmente, deu tudo certo e a gente conseguiu fazer com que dos grupos de trabalhos realmente saísse bastante questões. Então eu acho que Vitória também, lá é uma cidade muito bonita e vai ser muito legal. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Antônio César Bochenek, agradeceu a receptividade dos donos da casa, bem como a participação de todos os magistrados no 11º FONAGEF. A receptividade dos juízes federais de Campo Grande no 11º FONAGEF foi muito importante para o sucesso do evento. Todos se empenharam para que aqui fosse realizado um evento com muitos colegas e com um clima bastante amistoso e que o resultado final foi muito proveitoso, pois assim tivemos uma reunião muito importante para os juizados especiais, coordenada pela JUF. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Participe e envie a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode acompanhar o programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação pelo endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.